Estamos começando mais um podcast da Rede Guardiões. Hoje promete, viu? Fica aí, desde já eu já quero te pedir, curte, compartilha, que com certeza, hein, Igor? Hoje o negócio também vai ser bom, viu? Recebendo aí duas figuras, né? Dois homens aí que estão conosco na rede de homens da Igreja Cidade Viva, chamada Rede Guardiões, que vão trazer aqui pra gente um pouquinho da experiência deles, com foco em um evento que a Rede Guardiões tem realizado chamado Summit. E o que é Summit, Igor? Summit é um evento, né, num formato, digamos assim, de retiro, né, onde os homens fazem ali uma imersão, uma sexta à noite, sábado o dia inteiro e domingo, com todas as refeições, incluindo muito coffee break. Muito coffee break. Coffee break. Quem participou vai entender a piada, né? E quem não participou, vão participar conosco. Fica a dica para estar lá conosco e ver o que é isso. Mas também com muita palavra, né? Com muita troca de experiência, né? Com alvo de crescimento, né? De um foco em crescimento pessoal, com a vida espiritual, né, indo para o alvo, né, para o pico, né, a tradução seria pico, cume, né, então é fazer essa escalada e ter uma mudança de vida como homem cristão. E a ideia, né, André, de trazer o André Ribeiro, né? Vale salientar que um belíssimo nome, tá? André Ribeiro, temos de passagem. André temos André Ribeiro e Diego Valois. Olha aí. Até o nome dele é diferente. É internacional. Valois, V-A-L-O-I-S. E esses dois, né, estão aqui representando um grande grupo, né? Foi difícil até a gente fazer uma pré-seleção. Isso. Né, mas dada a sinergia que houve entre eles, né, as suas experiências pessoais, a gente acabou convidando os dois, né, que participaram do primeiro Summit, que foi realizado em 2022. Isso. E já participaram agora da segunda edição como voluntários. Isso. Antes deles falarem, vamos fazer um dramazinho, né? Vamos fazer um dramazinho, né? É interessante. Isso é muito interessante, gente, em relação a tudo isso que Igor estava falando, de que você pode pensar assim, mas esse assunto não me importa, esse assunto não me interessa. Mas é justamente isso. O que vamos falar aqui não é de um evento e nem da repercussão de um evento. Nós vamos falar aqui de transformação de vida. Então, André, Diego, sejam muito bem-vindos. E desde já quero expressar aqui a nossa alegria, né, Igor? Exatamente. Em ter vocês aqui conosco, a mesa, partilhando aqui. E vamos falar sobre transformação. Né? E como o Igor bem gosta... vamos lá. André e Diego, quem são aí? Ou melhor, quem é André, quem é Diego? Marília Gabriela. Sem óculos. Fale, quem é você, André? Meu irmão, ele tá de frente que maravilha poder participar aqui de vocês desse nosso bate-papo, né? Glória a Deus por tudo isso, por estar vivenciando tudo isso em minha vida. André Ribeiro, como o Igor já falou, meu xará André Mendes, somos xará até no tamanho, né? Olha aí. Sou casado, tenho 33 anos, sou natural de Campina Grande e moro em João Pessoa há 5 anos. Conheci Cidade Viva na pandemia, através do YouTube. E assim que voltou os cultos presenciais, eu comecei a vir assistir alguns cultos. E para a glória de Deus, juntamente com minha esposa, fez exatamente 1 ano, no domingo de Páscoa de 2022, Deus nos converteu. Amém. Estamos aqui na obra dele, glorificando o nome dele. E muita coisa na minha vida de 2022 para cá já tem mudado na vida da minha família, juntamente com minha esposa. E logo após a nossa conversão, eu comecei a participar de uma conexão de homens, né? O meu líder, que era o André Mendes. Comecei na conexão de homens e essa é a minha trajetória, um pouco da minha trajetória
no decorrer desse 1 ano na Cidade Viva. Cara, uns dias desses atrás, eu estava analisando, deitado no meu momento de descanso, e analisando quem era André há 1 ano atrás e quem hoje é André. Mas tudo isso é obra de Deus na minha vida e na vida da minha família. É a busca pela palavra, é a busca pelo evangelho, é a busca de estar na igreja servindo não a igreja, mas sim o reino de Deus. E estar compartilhando aqui com vocês esse momento, para mim é muito gratificante. Obrigado pelo convite. E mais à frente vamos falar um pouco do Summit, né? Vou deixar meu amigão aqui, Diego, Eu tava esperando, dar né? as boas-vindas dele aí. Falando bonito assim, eu tava esperando. Né? Tá vendo aí? Agora ele me provocou aqui, viu? É. Eu não queria resenhar aqui, mas ele me provocou. Ele disse que era igual a André no nome e no tamanho. E aí, Isso é bullying gospel, viu? Eu já sei o que é que ele vai vir, eu tive a oportunidade, né, de estar no batismo de André. Né? André levou ele, acompanhou ele no batismo lá dentro em agosto, da piscina, né, onde é feito o batismo aqui da igreja. E uma cena curiosa, né, essa questão da estatura dos dois, é que eu tava lá com outro homem, né, para ajudá-lo no batismo, e vi os dois nadando cachorrinho. Que é isso? Nadando cachorrinho. me ajude. Levanta. Não era bem assim, pé não. ali, água no ombro, os dois nadando cachorrinho pro meio da piscina. Eu digo, minha gente, meio da piscina não, né, que é mais fundo. Não, aí o baixinho, quando ele tá ali se afogando ali no cachorrinho, ele vai, mergulha, dá um impulso. Aí mergulharam, eu digo, mas rapaz, já se batizou antes da hora, né? Mas brincadeiras à parte, você provocou, meu amigo. Aí, Pois é. Diegão. Vamos lá, né? Vamos lá. Você perguntou assim, quem é você, né? Eu acho que eu vou mudar um pouquinho. Eu sempre pergunto, vou até dar essa ideia a você. Olha aí, fica a dica. Eu sempre pergunto assim, André, quem é você sem dizer o que você faz? Aham. Né? Aí você começa a buscar resposta, né? Aham. Então, acho que se autodescrever é complicado. É muito complicado. Essa visão de dentro para fora, acho que a visão de fora para dentro, ela descreve muito, muito melhor as nossas transformações, né? Aham. Mas meu nome, Diego Valois, eu tenho Ribeiro também, então vocês são... Tá todo mundo em casa. Eu tenho Ribeiro também, mas a gente pode ser até... O nome dele é Mas vocês já costumam ter coisas iguais, né? Vocês já costumam ter coisas iguais, é ou não é, Igor? Deixa eu falar depois. Né? Mais na frente. Mas vocês vão entender mais na frente. Mas estranho essas Esses coisas dois aí. combinam, eu tô achando que esses cabras já se conheciam. Rapaz, E... Olha aí, ó. Olha aí, ó. Rapaz, Olha aí. os paparazzi. Rapaz. Não foi combinado, não dormirmos no mesmo quarto, não. Pois é. Isso aí não foi combinado, foi... Sobrenome igual, Cara, roupinha A igual. gente chega no evento, o cheiro é decoração. Isso aí foi uma promoção que eu consegui lá no mercado de Mangabeira. E aí liguei pra Diegão e a gente foi lá comprar. Eu pensei que era decoração. Inauguração direto no Summit. O mesmo número vinha 40. Isso aí é unidade, rapaz. É Eu unidade. pensava, quando eu vi, eu digo, rapaz, esses meninos vão servir no Summit de decoração, aí vai botar. Mas vai lá, Diegão, Diego. pra quem tá aí nos assistindo, nos ouvindo, quem é Diegão? Então, quem sou eu sem dizer o que eu faço, né? Eu sou Diego Valois, né? E assim, eu vou falar do que eu acredito, porque aí vocês vão saber quem eu sou. A minha crença, ou do que eu acredito, é que unidos nós sempre conseguimos mais, né? Então eu acredito muito nessa união, vamos dizer assim, nessa conexão, e principalmente entre homens. A gente consegue se dividir, então eu sou uma pessoa muito, né, coletiva. E essa transformação eu vou tentar, até durante o nosso programa aqui, tentar falar um pouco mais para que entendam o porquê disso, né? E o Summit foi até um ponto também que me fez ver um pouco mais disso aí, de não ser o sozinho. Eu sou o Diego, sou aquilo, eu tenho aqui esse título. A autossuficiência. Eu tenho esse caminho, essa carreira, eu tenho esses diplomas, que isso aí, né, não faz nada da gente, vamos dizer assim. Uhum. Da pessoa, não quer dizer nada. Uhum. Então, durante o programa, eu vou deixar um pouquinho aberto. Suspense aí, ó. Esse cara é misterioso. Né, pra não,
ele tá pensando já em alguma coisa para encaixar. Não, o cara é misterioso, ele é misterioso. Gente, é muito interessante isso que vocês estão falando em relação a títulos, você tocou num ponto muito interessante, Diego, que é a questão da autossuficiência. Eu costumo sempre dizer que a pedagogia de Deus também se dá no sofrimento. Mas você pode dizer assim, que papo é esse de sofrimento, um bate-papo tão descontraído aqui, mas é justamente para tocar nisso que você falou. O homem por si só, ele é autossuficiente. O homem por si só, ele acredita na força do seu braço. Ele acredita na sua profissão, no seu currículo, no seu dinheiro, então naquilo que ele tem. E o cristianismo, ele nos propõe, o evangelho, a gente se desprender e acreditar na providência e no amor cuidadoso de Deus. Verdade. Não estou falando aqui que a gente seja irresponsável de largar trabalho, de largar as coisas. Não. Tendo em vista que até alguns têm esse chamado, essa vocação. Mas o que eu estou querendo falar aqui é que a gente coloque de fato a nossa esperança e a nossa confiança em Deus. E você pode ainda não estar entendendo. Mas um dos primeiros pontos da transformação de qualquer homem, de qualquer pessoa, é justamente saber que é Deus que provê, é Deus que está no controle, e não é na força do meu braço, que não é do jeito que eu quero, o que não é na minha conta bancária. Então essa dependência de Deus, por isso que eu falei, a pedagogia de Deus também é o sofrimento, porque o sofrimento ele nos quebra, o sofrimento ele nos purifica, como o fogo que purifica a prata e o ouro. Então quando a gente passa por um momento de sofrimento ou de provação, o Senhor está nos moldando. Não que o Senhor cause. A Bíblia fala que o Senhor não pode tentar ninguém e não pode trazer o mal para ninguém. Mas o Senhor, pela sua soberania, ele permite que o mal chegue até nós, muitas vezes até por fruto das nossas escolhas, como consequência das nossas vidas, e ele faz com que isso glorifique o nome dele. E quando a gente fala de transformação, quando a gente fala como um evento, como a gente realiza aqui na nossa igreja, no Ministério de Homens, na Rede de Homens, enfim, do Summit, né, é justamente essa transformação. E André falava de uma coisa muito interessante, que é justamente de quando ele olhava para trás, e quem era esse André, e quem é esse André hoje. Desculpa interromper, mas como a conversa vai interromper. Vai lá. Né? Após essa transformação, né, do Diego antigo, do Valois, Diego Valois antigo, né? A primeira vez que eu peguei na palavra, a primeira foi essa aqui, né? Romanos 15. Que é justamente por isso. Eu estava em um momento, né? Já que a gente vai falar de eventos aqui, os eventos vão entender, deixar Sim. o suspense, né? Vão entender que os eventos, né, fizeram muito por isso, mas após essa transformação, de que aquele Diego diz, não, eu agora vou ficar só, eu agora vou resolver isso, vou resolver aquilo, vou ser o eu, né? E após essa transformação para o Diego de hoje, veio o Romanos 15, de 1 a 5, que eu acho muito bonito a carta aos Romanos, né? Nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então aí já veio, no primeiro já me quebrou, né? Cada um de nós deve agradar ao seu próximo e para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que, com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que foi após o evento chamado Fragmentado. Né? Foi um dos encontros da rede no início de 2022. O primeiro evento. Isso, acho que foi o primeiro de 2022, onde
foi ali que eu percebi que, por meio das palavras do meu cunhado Igor Fernandes, Jesus me trouxe pelo braço. Eu não lembro como eu cheguei aqui, não. E foi isso, né? Foi aquele fragmentado, por isso que vão entender o primeiro santo. Foi por meio desse fragmentado onde meus pedaços estavam, né? E ali eu percebi. Né? Eu até hoje sou o chorão, né? Até hoje, no segundo summit, Igor diz, rapaz, não para não. Foi nesse fragmentado não parava não. Então é isso aí. Isso aí, né, me transformou e hoje eu penso dessa forma. Acho que nós 4 juntos aqui a gente consegue... Né? Fala aí, algo que André falou agora aí sobre da nossa dependência de Deus, né? E quem é mais íntimo meu sabe o quanto 2022 foi marcante para mim, tanto pela minha mudança, pela minha conversão junto da minha família, como também pelo que eu passei, pela perca da minha mãe avó, e a André é testemunho do que eu passei. Mas Deus tinha um propósito para mim. Ele preparou, me trouxe para perto dele, para, após esse preparo, eu ter uma perca que a dor é grande, a saudade será sem palavras para isso, mas o quanto ele preparou para me receber essa notícia, né? E eu lembro que no dia do falecimento dela, não queria nem falar nisso, mas a gente vai batendo papo e vai lembrando. Eu cheguei para assistir, eu estava na aula de batismo, e aqui na igreja, num domingo à tarde, e após a aula de batismo eu fui assistir o culto. E assim que eu desci da aula do batismo, a primeira pessoa que eu encontrei foi o André. E aí, meu irmão, como é que tá? Como é que tá a sua mãe? Ele me deu um abraço e eu lembro das palavras dele. Eu disse, André, tá difícil. Ela não tá reagindo bem. E ele me deu um abraço e disse, meu irmão, eu lembro demais da palavra. Entrega a Deus, peça a Deus que faça o melhor na vida dela, que mais na frente você vai entender. Eu sei o que você tá passando. E eu dei um abraço nele e entrei pro culto. E quando eu cheguei lá, entrei no auditório, eu me ajoelhei e pedi a Deus, da forma que André falou. Deus, a vida da minha mãe está entregue em tuas mãos, seja feita a vontade, sua vontade. Porque eu não sei mais o que te pedir, a não ser o descanso dela. E não deu 20 minutos não, meu telefone tocou com a notícia que ela tinha descansado. Então, olha o local que eu estava, me preparando numa aula de batismo, preparando para me batizar juntamente com minha esposa, na igreja, depois de um abraço de um cara que eu estava conhecendo há pouco tempo, mas um cara que eu já tinha uma certa intimidade, e depois de um abraço dele, eu ter me ajoelhado dentro da igreja e ter pedido isso a Deus, e aconteceu. Mas aonde eu quero chegar dizendo isso? Como Deus é maravilhoso, a gente não entende de nada. Hoje eu vejo certas situações que eu passei, eu digo, meu Senhor, eu estava preparando tudo isso para mim, saí de Campina Grande, natural de Campina Grande, nunca imaginei na minha vida vir para outra cidade. O Senhor me traz apenas eu e minha esposa, sem família aqui em João Pessoa, para trabalho. E o Senhor tinha tudo isso preparado para mim. Obrigado. Acho que minha palavra hoje para Deus é gratidão. Gratidão por tudo. Amém, André. E o que a gente vê aqui, na verdade, são exemplos de mudança de vida, né? De transformação. Essa é a ideia, né? A fundo do nosso esforço, né? De pregar o evangelho, de levar o evangelho para os homens, de trazer, né, os homens para e conduzi-los a Cristo. Tendo a plena convicção de que, uma vez tendo encontro com Cristo, a vida da gente é transformada, velho. Não tem como não ter a vida transformada quando a gente tem um encontro com Cristo, e especialmente quando a gente se entrega verdadeiramente nas mãos dele. E vocês são amostras, né? Desculpa usar a palavra, né? Mas vocês são amostras. A gente teve cada dia mais a gente eu vou usar o espectro da estatística, né? Tá certo, tá bom.
Cada dia mais vão se sentir. Deixa tinha que terminar de completar a frase. Mas são amostras de um universo grande de homens que tiveram essa experiência no Summit, né? Então, a gente está trazendo aqui o exemplo do Summit como realmente a gente acho interessante, né, falar um pouco do que a gente enxerga ali, né, do resultado na vida de cada um. Então, vocês são exemplos de caras que chegaram com um determinado padrão de vida ali, né, de estado de vida, e passaram por processos de muita mudança, né, tanto no primeiro como já fazendo o que a gente espera daqueles que participem desse evento, que é o quê? O cara participou do primeiro Summit e a depender do chamado que ele sentiu da parte de Deus, da experiência que ele teve, ele vai para o próximo trabalhando, mas também abençoando outros homens, levando eles para lá. O propósito é isso, é de a gente promover a exposição da palavra e a mudança, né, de vida e uma mudança de mentalidade, de propósito na vida desses homens, né? E assim, eu queria que vocês falassem um pouco da experiência no primeiro Summit, né? E como uma primeira experiência, como indo lá, né, para participar como participante, o que isso trouxe, né, para a vida de vocês, além de tudo isso que você já vem falando dentro de um contexto maior, e no segundo Summit, né, agora servindo, sabendo, né, muita coisa que vai acontecer ali, mas além de servir, participando novamente, né, e uma visão ali também de quem está vendo os outros passando por algo que você já passaram. Eu ainda estava no começo do ano 2022, mas teve outro evento após o fragmentado. Teve o fragmentado e teve o desfragmentado. Que foi mas teve outro que foram 3 palestrantes. Ali foi o Homens de Sucesso, não? Homens de Sucesso. Foi o pastor Daniel. Isso. Alisson da Massai. Falo isso porque o fragmentado me bateu, me organizou, o homem do sucesso me desfragmentou, né? Organizou ali. Então, onde eu quero chegar? Eu quero chegar aqui, naquele momento que esses eventos também mudam, também conseguem transformar, conseguem ter essa visão. O Summit, ele né, como se fala já, é o topo, mas ali em torno do Summit tem esses eventos, e esses eventos é muito importante também participar, é muito importante você participar mesmo, né, você se concentrar nesse evento. Eu me concentrei, eu acho que foram coisas que mudaram, que me prepararam para que eu chegasse no primeiro Summit, onde a gente vai começar, né? Deu uma direcionada aí, vamos começar a falar Você falou do Summit, né? Na sua primeira fala, você disse que chegou na igreja para um dos nossos eventos e não sabe como chegou. Bem-vindo. Todo mundo chega assim. Me trouxeram. Ninguém sabe. Meu sentimento também é esse. E isso é um ponto interessante porque geralmente o homem, isso que a gente já falou aqui até agora, né? Tem essa autossuficiência, tem essa prepotência, tem essa arrogância. Eu não preciso de igreja. Geralmente é a mulher. Geralmente não. Sempre a mulher tem mais essa busca e o homem é mais durão ali, né? Negócio de igreja e tal. Às vezes até por experiências negativas que teve, a gente consegue entender isso perfeitamente. Mas, pela descontração aqui, pelo bate-papo, eu acho que você que está em casa já percebeu de como é importante estar próximo de pessoas que vão te ajudar e que você também poderá ajudar, porque isso acaba sendo recíproco. A essência é essa. A essência é essa. E o que a gente vive aqui na nossa igreja, eu não estou fazendo uma propaganda da nossa igreja, mas é só para fundamentar a fala, de viver a conexão. Que você falou conexão, muitas pessoas não sabem. A conexão são pequenos grupos, em algumas igrejas chamadas de célula. E esse fortalecimento desse pastoreio mútuo, que é uma ligação que você faz, que é uma mensagem que você manda, onde você pode ser você ali, compartilhar problemas, compartilhar alegrias. E por que eu estou falando tudo isso? Nosso pastor Osemar, vez por outra ele fala,
ferro afiando ferro. Isso. Né? Então a gente tem que estar próximo de pessoas, não com interesse, mas a gente tem que estar próximo de pessoas que de fato tenham preocupação conosco. De fato, esteja preocupado com o nosso crescimento espiritual. Porque o que a gente vai levar dessa vida não é carro, não é dinheiro, não é casa, não é profissão, não é currículo. Né? Então você falou, cara, eu cheguei aqui, nem sei como cheguei. Não. E quando você falou isso, meu irmão, eu só lembrava daquela passagem lá no Evangelho que diz que os amigos levavam aquele paralítico para ter encontro com Jesus e não tinham o que fazer, e aí arrumaram um jeito, destelharam a casa, colocaram o paralítico por cima da casa ali até encontrar com Jesus. Dessa forma. E como é importante, porque muitas vezes nós vamos ser esse paralítico e outras vezes nós vamos ser esses amigos do paralítico. Eu digo isso por mim. Recentemente eu fui esse paralítico, né? E recentemente amigos, Igor, entre outros, foram esses amigos que me ajudaram. E isso que eu quero trazer. Eu falei muito, eu falo muito. E o que eu mais agradeço hoje a ele é isso, é conseguir ver. Enxergar. É muito lindo isso. Quando a gente, interrompendo André, quando a gente entende e a gente se entrega, como o Igor falou, a viver o que Deus tem para a nossa vida, tudo se torna mais fácil. É a dor. Porque muita gente acha... Não que não vai ter dor, né? Muita gente acha que se converteu, é evangélico, é só... Vitória, É não, meu irmão. Pancada vem, as tentações vêm, o desafio vem, mas é a gente saber que diante de tudo isso que a gente está vivendo, a gente tem um Deus que é soberano e que ele está ali, seja o momento qual for. E aí é mais fácil de você conseguir passar por uma situação difícil, um momento difícil, seja lá qual for, e ter amigos, né? Como o Diego já falou, como o André falou, para ajudar a gente nesse momento difícil é muito importante. É muito importante. E foi dessa forma que eu cheguei também no Summit, viu? Foi dessa forma. Vamos carregando e chegando lá, Igor. Daqui a pouco você estava querendo direcionar. Eu falei antes dele porque ele estava querendo direcionar, mas vamos falar eu ia falar uma coisa aqui, mas eu vou deixar ele vai falar. Vou deixar porque tá virando a minissérie de 7 episódios, ele tá no segundo agora. Ainda não chegou no segundo Summit, não. Ele não chegou nem no primeiro Summit, pra ele chegar no... Fale logo no primeiro, fala logo no primeiro. Tô tentando. Passa embora, vai lá, pode falar. Agora, vocês me deixaram mas vamos lá. E o segundo, né? O primeiro foi quando saiu a campanha, né? Saiu a campanha e Summit, eu vou. Eu não quero nem saber, não sabia nem um dia, nem a hora. Eu vou. Não pode bater. Não pode bater, ele falou lá. Não pode bater. Então eu vou. Só que eu não entendia como era o formato, né? Aí depois que veio o formato, vai na sexta-feira à noite, vai dormir lá, vai comer. Eu digo, e a comida? Não tem comida. Né? Comida tudo? Não, comida vai. A preocupação do rapaz faz jus à fama dele. Minha profissão é nutricionista. Aí a comida. E a dormida tranquila, porque a gente sabe que o campus metropolitano, num local ali, né? Muriçoca, né? Coisa animal, selvagem. Para você que está vendo aí, ouvindo, Campus Metropolitano é uma terra que a nossa igreja tem. E aí nós temos uma igreja lá e os nossos retiros são feitos nessa terra que fica na região metropolitana. É lindo demais, é muito lindo. Você começa, né, a olhar aí. Mas enfim, vamos falar do Santos, não pode falar de outra coisa. Mas e aí, né, depois que ele falou, não se preocupa com isso não, pronto, então... Vamos, André quer falar alguma coisa aí? Porque eu vou começar já a série, né? Vou começar, senão mesmo, não vai parar não. Começa aí. Depois eu falo do ônibus, depois eu falo do caminho, ainda vou chegar. Vai pro terceiro episódio da minissérie. Daqui a pouco termina. Como o Diego falou, dos eventos que acontecem da Rede Guardiões, como ela também é importante para esse conjunto, para essa caminhada, né? Em cada evento que eu participei, teve algo que vai ali plantando no seu coração, vai lhe enchendo, e aí veio a oportunidade, meu batismo em agosto, último final de semana de agosto, e no final de semana seguinte
seria o Summit. Então, já digo a vocês, eu vim da perca da minha mãe em julho. Então, agosto, destruído completamente, tentando retomar ali aos poucos a rotina, a vida, meio baqueado. Então, batismo no último final de semana de agosto e na semana seguinte o Summit. Então, cara, aí por aí vocês tiram o que foi meus 90 dias. O mês de E setembro. participar de um Summit. Retiro. Nunca tinha participado de retiro só de homens. Eu digo aquele anúncio lá com a voz de a narração de Cid Moreira. O cara já se assustava. O cara já se assustava. É você, Mr. M. Então, é assustador. O pensamento era a narração de André, só pra galera entender. Um retiro só de homens, 3 dias. E a comida? O que vai acontecer lá? Vai, como o Diego falou, vamos numa sexta-noite. Jogar... Vamos lá, vamos embora. Tamo junto. E aí a gente já chega na igreja, local de saída, já começa a conversar. O homem é mais encabulado, né? Todo homem sério ali, todo mundo sério. Alguns conhecidos já de conexão, já se enturmam. E aí quando chega no local, cada um nos seus quartos. André, explique... vai interrompendo, não tem nada não. Vai, tem nada não, vai. Explique sobre a Casa do Oleiro, né? O local onde é lá no campus metropolitano, que é um pouco mais afastado, né? Na verdade, gente, para você que não conhece, né? E você pode estar pensando até assim, nossa, que papo mais é esse? Summit, João Pessoa, eu sou de outra cidade, sou de outro estado. Ou então eu estou fazendo? Ou então estou em outro país. Mas o que a gente está querendo trazer aqui, gente, para vocês, é essa experiência de viver a igreja. Na sua igreja local, na cidade que você está inserido, aproveitar as oportunidades que o Senhor te dá em relação aos eventos da sua igreja, em relação aos retiros. E como já foi falado aqui, né? O homem é mais aí fechado e tal. Que negócio chato, vou passar um final de semana, vou passar 2, 3 horas ali no determinado evento. Mas é justamente nesses lugares que o Senhor fala de maneira especial conosco. É verdade. Né? O ônibus vai no silêncio, né? Sou prova todo mundo disso. na sexta-feira à noite, disso, né, na sexta-feira à noite vai o silêncio. Né? E aquele caminhozinho ali da igreja, da capela para a Casa do Oleiro e o buraco e escuro de rapaz. Eu tava me lembrando desse rapaz, que ele parecia aquele zangado, não tem? Cara fechado. Chegou a cara fechada e vê esse rapaz no domingo, no final do sábado. Não foi esse cara que chegou realmente aqui. Pra onde tá levando? E a dinâmica é essa, né, gente? A gente tem esse retiro chamado Summit e a gente sai aqui numa sexta, sai nos ônibus e se desloca aí alguns quilômetros para a região metropolitana, a região mais afastada, é uma fazenda ali. E todo esse trâmite nos ônibus ali, são vários ônibus, pessoas desconhecidas, pessoas de cara fechada, como foi bem falado. E quando vai chegando ali, que entra na propriedade, e aí tem uma área reservada com a capelinha, um alojamento. É lindo. E ali acredito que muitas coisas já vão acontecendo ali, né, Diego? O caminho já... o zangado vai se concentrando. Vai Caba Força, que a mulher fez inscrição na hora. Vai outro que... É o mais que tem. Vai aquele que vai motivado, mas também vai o cara curioso e assim... Eu sempre fui da galera do fundão, o zangado da galera do fundão, né? Eu sempre sentava lá, até hoje isso assim, né? Mas sento lá no finalzinho lá e fecha a cara e eu lembro demais de ele. Mas no último dia, hein? E qual foi a transformação? Qual foi a transformação assim que você já pode falar em relação ao evento, em relação ao retiro? A questão dessa expectativa que é gerada e o que de fato virou a chave para vocês em relação a isso. André, como é que eu posso te falar? Vamos lá. Como eu falei, eu vim desses 90 dias pesado. E chegar na sexta-feira, certo? Naquele local, só de chegar naquele local já é impactante. É lindo aquele cenário, a capela. E você chegar sem saber o que vai acontecer, né? Porque a gente não tem noção do que ali vai acontecer. Só não pode dar spoiler, viu? Vamos segurar. Eu tô me segurando. Então chegar naquele local e o que é que eu vim fazer aqui? O que é que o Senhor tem para mim, Deus? E aí começa todo o evento. E eu posso dizer a você, André, o homem
que Deus já vinha transformando, vem transformando. Chegou na sexta-feira destruído, acabado, com pensamentos mais loucos possíveis de vida, de tudo que você imaginar. E o homem que eu consegui sair no domingo. Não consigo lhe expressar em palavras. A gente não consegue explicar, não. Se você disser, me expresse essa sua mudança em palavra. Não consigo, meu irmão. É um queimor dentro de você, um fogaréu dentro de você, de que você enxerga em você, com testemunhos de outros, o que você pode se tornar, como você pode ser um filho melhor, como você pode ser um marido melhor. Com a graça de Deus. Como você pode ser um profissional melhor, seja a área que você atua. Um pai melhor. E o quanto Deus é maravilhoso em nossas vidas. Às vezes a gente tá ali sempre... Deus faz um milagre na minha vida. E o milagre Deus faz todos os dias. Nos permite acordar, abrir nossos olhos, comida na mesa, fazer nossas atividades. Então, o André que já convertido, já batizado, vinha tendo todo esse trabalho, chega no Summit ainda destruído, com algumas incertezas na mente, e sai um André completamente renovado, com mais força, com vontade de vencer e com entendimento de tudo que estava acontecendo na minha vida era um propósito de Deus. Eu estava ali não por acaso. Eu não cheguei na Cidade Viva por acaso. Foi Deus que foi abrindo um caminho e fazendo que eu chegasse. Então, passar o que eu passei, né? Alguns amigos íntimos sabem do que eu vinha passando. E sair do Summit para mim e disse, Deus, eu quero viver a tua obra. Eu quero me dedicar, eu quero servir, eu quero fazer parte disso. Onde eu puder falar da tua palavra, eu quero falar, mesmo ainda sendo alfabetizado. Estou na alfabetização ainda, aprendendo muito, mas sair transformado do que a gente escuta, das palavras, de saber assim o que eu fazia da minha vida e a visão que eu tenho hoje do que eu quero e do que eu faço da minha vida. E tendo Deus em primeiro lugar. E olhe que por muitos anos Deus não foi o primeiro lugar na minha vida. Por muitos anos. Mas hoje, glória a Deus, eu digo de todo coração, com toda certeza, Ele é primeiro lugar na minha vida. Amém. 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 E tudo isso vivido no Summit, né? E aí, Diegão que está aqui, viveu isso comigo no primeiro Summit. A gente não consegue expressar em palavras, explicar, dizer uma palavra que vá expressar o nosso sentimento. Mas esse calor, esse fogo dentro de você, essa sensação de se sentir ali naquele momento, está sendo transformado. Em um local onde conhecia poucas pessoas, dividi um quarto com homens que eu nunca vi. Vocês não dividiram quarto? Não. Dividi quarto com homens que eu nunca vi. Ronco com força. Não, aí vamos chegar no detalhe depois. Esqueci o fone de ouvido. Teve de madrugada que eu mandei uma mensagem para minha esposa. Disse, meu amor, me desculpa. Acho que minha esposa disse, eita, tá se arrependendo dos pecados. Aí eu disse, o que foi, meu filho? Eu disse, eu ronco. Ela disse, um bocado. Eu sei o que é que você passa. A situação era pesada. Mas pode ser pior, né, André? Que no segundo agora, André ficou no quarto conosco. Não era ronco, mas Eu acho que o André descreveu muito bem isso, né? Sobre o que a gente vivenciou ali. Então, seja o homem chegando no Summit destruído, seja ele chegando, né, para tentar se renovar, mas de qualquer forma que você chegar em um Summit daquele, né, de primeira experiência, você vai sair transformado. Você vai sair mais maduro, você vai sair com outras visões, né, seja ela de cultos, de louvores, de testemunhos de outros homens, né,
Mas eu acho que foi isso. Da mesma forma que o André, a gente chega destruído, né? Às vezes nem percebe isso, né? Muitas vezes, eu acho que se contar ali de 60 que participam, 55 não sabe que estava destruído, né? Por isso que eu falo, você chega pensando que está de uma forma, mas não está. E a gente sai transformado, a gente sai, né? Acho que as nossas esposas, né, namoradas, mãe, filha, recebe mensagem naquele fim de semana que recebe mensagem, né? De perdão, agora eu te entendo, né? Então acho que aquele fim de semana, acho que foi para os participantes, André descreveu muito bem, de transformação, de bênção, de agradecimento, né? Muitas vezes até de um testemunho, a gente, poxa vida, né? Eu reclamo de uma coisa tão pequena e eu tô vendo isso aí, e eu tô vendo a pessoa, e eu consigo ver o milagre, né? A gente consegue ver milagre ali. Eu ver milagre. Eu ia deixar isso pro segundo summit. Mas eu vou ter que falar. Episódio número 4. Já deu uma adiantada pro 7, né? Tá chegando. Eu dei uma adiantada pro 7, mas a gente consegue ver, né? E eu acho que o segundo me fez isso, né? Eu consegui enxergar muito melhor do que o primeiro. O serviço a Deus, né? Servir a Deus, eu acho que faz... Eu bato muito na mesa, né? Mas o serviço a Deus faz isso, faz a gente conseguir ver, né? A gente nem pensar em duvidar, não. Nem pensar em duvidar. O que eu pensava, o que a gente negava, o que a gente pensava em duvidar, servindo, você não consegue nem pensar. Você vê. Eu acho que quem estava do meu lado, André estava muito do meu lado no segundo, eu não estou acreditando. Era. Que coisa é isso? Que é isso que a gente tá... Eu tô vendo, a palavra era o que é isso que a gente tá vivendo. O que é isso que a gente tá vivendo? Eu tô falando baixinho, né? Mas dá pra escutar ainda. Tá tranquilo. Né? Mas o que é isso que a gente tá vivendo, cara? O que é isso que a gente tá olhando? O que é isso que a gente tá sentindo? Né? Acho que foi o segundo, a diferença do segundo. O primeiro foi a transformação. O segundo é a renovação. E que renovação. E pegando aí a fala de Diego, o primeiro Summit, ele me transformou muito, como eu falei aqui. Mas eu vou dizer a você, o segundo Summit, eu ainda estou vivendo toda aquela emoção do segundo Summit. Porque quando a gente está participando, vai como participante, a gente senta ali, vamos se dizer assim, como cliente. Né? Você chega no local como cliente, aí o pessoal que está servindo vai nos atender, vai trazer a palavra. O resumo é esse. Mas quando a gente está servindo, olhando da forma contrária... Intercedendo, acho que intercessão. Intercessão, a palavra é essa, Diego. Olhando ali, aqueles homens chegar numa sexta-feira como eu cheguei, vendo a transformação, braço cruzado... E aí começa o trabalho, começa o agir do Espírito Santo. E a gente presenciar aqui, para mim, foi muito impactante. Muito impactante. Eu ainda estou vivendo o pós-summit. Eu também. Estou vivendo muito o pós-summit. Tem duas passagens, né, que eu, da palavra, né, que eu destaco assim, dentro da fala de vocês. Eu acho que foi muito oportuno, né, André? Assim, a gente, como eu falei, tinha um monte de homens aí que a gente poderia contar aqui. Queria estar com cada um aqui, porque a gente às vezes não tem depois, né, esse detalhe da experiência de vocês. Eu acho que a gente pode oportunizar mais continuidades aí de podcast sobre o Summit. Assunto não falta. Sobre o Summit, trazendo também outras pessoas. É muito forte assim, o testemunho de vocês, né? Especialmente, né, vendo que a segunda edição de vocês serviram, né, isso trouxe uma visão, espiritualmente falando, mais aprofundada do que ocorre ali. E aí tem duas palavras, uma que me remete muito ao primeiro Summit, a primeira experiência, que é 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura eis que as coisas antigas ou velhas se passaram e tudo se tornou novo. É experimentar o poder de transformação de Cristo, né? Que muitas vezes você já tem uma vida de evangelho, mas que não conseguiu experimentar, né? E aí vocês, em contextos... Outra palavra legal, experimentar. Adversos, que vocês chegaram ali de início de jornada de fé,
vocês chegaram ali, foram transformados dessa forma. Mas você, né, André, tem homens que já têm uma vida, uma caminhada, e que estavam ali e que foram transformados. Sim. E para o segundo, essa experiência no segundo Summit, né, o que está lá, se não me engano, Lucas 5, né, a passagem onde Jesus chama Pedro, né, onde Jesus encontra Pedro ali e os outros ali lavando as redes, ou seja, tiveram uma noite inteira ali, né, desafortunada em termos de pescaria, né, e ali desolados. E Jesus convida Pedro a subir no barco, lançar a rede naquele lugar, e ali ele, sob a palavra de Cristo, ele vai e lança, e aí aquela rede se enche de peixes, até, né, tende a rasgar-se lá, e eles trazem, e ele enxerga aquele milagre, e reconhece a Cristo ali, e diz, eu sou um pecador, não sei o quê, mas aquilo não acaba ali. Então, vocês receberam um milagre de transformação, mas não acabou ali. Vocês fizeram o que Cristo, o que Pedro fez ao final disso, que Cristo diz, não, venha me siga. Eu agora vou te fazer pescador de homens. Então, não ficou restrito a receber o milagre, a receber a transformação, mas a participar disso e junto com Cristo, junto conosco dos homens, fazer isso para mais pessoas. Isso é que é o incrível. Essa é a beleza da transformação que o evangelho causa. Escutei um pregador uma vez dizendo que para que Jesus vai lhe curar? Para que Jesus vai atender a sua oração? Se você vai pegar essa transformação, essa cura ou essa bênção e vai guardar para você. Uhum. Deus só vai fazer algo na sua vida, palavras desse pastor, né? Ele diz assim, Deus só vai lhe curar ou só vai fazer algo de transformador na sua vida se for para abençoar outras pessoas. Se não for para abençoar outras pessoas, perde sentido. E aí, gente, a gente não está limitando Deus. Eu sei que tem questões teológicas aqui, mas eu abro a sua mente. Eu estou falando como um todo, né? Que a graça recebida, ela precisa ser compartilhada. É nesse contexto que eu falo. Não estou limitando Deus teologicamente falando, até porque não se pode fazer isso. Mas essa é a beleza, sabe, Igor? Como vocês falaram aqui, de chegar ali, como vocês falaram, destruídos, que vocês falaram, mas no momento eu passei por isso, cheguei destruído em algum lugar, em alguma igreja, acredito que Igor também. É uma característica do homem, por ser mais fechado, então geralmente ele só vai ali nas últimas, a grande maioria. E esse poder transformador que te resgata, que te cura, que sara tuas feridas, mas que te capacita e que te envia. Você descreve muito bem, e eu vou trazer para o prático, né? A gente chega ao primeiro Summit concentrado em nós mesmos, né? Eu vim aqui, né, me transformar. E após o primeiro, quando você chega no segundo, você chega com esse pensamento, né? Eu agora vou aplicar, eu agora vou servir, eu agora vou ajudar os meus irmãos, né? E é onde a gente consegue ver mais. A gente consegue ver e consegue sentir muito mais, mesmo sabendo do roteiro, a gente consegue vivenciar e sentir muito mais do que o primeiro. Até uma... Como é que você sabe do roteiro? Nada é surpresa, né? Entre aspas, porque tudo, né? Tudo é diferente. A gente leitura viveu da palavra, e consegue né? ter um sentimento totalmente diferente. E é um sentimento totalmente diferente, exatamente. Pensam demais. Já estamos aí chegando já ao finalzinho do nosso podcast. É muito assunto, tem episódios aí, né? Virou uma série praticamente. Eu fui tentando. Só não falamos do Coffee Break. Quer falar do Coffee Break? Coffee Break. Coffee Break. Pode dar spoiler? Pode dar spoiler, não. Pode dar spoiler. E aí eu tenho uma situação para contar desse segundo Summit. Qual? Porque Coffee Break é Coffee Break, é almoço, Coffee Break, aí Coffee Break, janta, Coffee Break. E chega eu no domingo em casa, baixado já, de tanto Coffee Break. Eu não posso contar o relato da minha esposa quando tá eu chego. esperando um bolo e salgado. Olha aí. Meu amigo, eu já lotado. Não coma, não. Se não comer, é desfeita. A mesa toda exposta.
Vamos tomar um café, bora, minha filha, tomar um café. E você tá cheio, tá? Só um pouquinho, minha filha. Mas eu vou comer, vou fazer essa desfeita, não. Benção demais, gente. Então, tá tranquilo. não desperdice as oportunidades que o Senhor te dá. Valorize os eventos da sua igreja local. Participe, se envolva, participando, sendo servindo, mas não desperdice. Aproveite cada momento. Eu acredito que essa seja a grande mensagem, né, Igor? Isso. E você que está assistindo, né, e que, por exemplo, faz parte da nossa comunidade ou está nos arredores e tem interesse de descobrir um pouco mais sobre esse evento, está mais do que convidado. Siga nossa rede social. @Rede Guardiões CV. Isso. Onde você pode se manter atualizado sobre tudo isso. E participe. Participe, vai ser um prazer tê-lo conosco, assim como tivemos um dia eles. E você que participou, né, do Summit, que já serviu no seguinte, ou que participou no último e quer servir, então a ideia é isso multiplicar, né? Abençoe um colega, abençoe um parente. Isso, participa, fala conosco, participa trabalhando, mas participa também abençoando um irmão, um pai, um filho, um amigo, né? Tivemos experiência de um cara que levou amigos do trabalho. Isso. Foi. Sensacional. Que presente, né? Que presente esse cara deu aos amigos do trabalho. Filho que levou pai. Filho que levou pai que levou filho. A gente teve, vamos dizer assim, experiência de a esposa chegar e, olha, o meu marido tá aí, pegue ele que eu já vou fazer a inscrição dele. Aí a gente procurando, chega que tu tá inscrito. Né? Chegou lá um zangado, né? Chega lá zangado, mas sai transformado. Então, às vezes a gente tem essa resistência, não tenho resistência não. Do homem essa resistência. Tranquilo, só tem homens, a gente vai te receber bem, né? Você vai dormir bem, dependendo do local, da posição do quarto, de qual quarto for. Se não tiver ninguém vai se que alimentar bem, né? Gente, benção demais. Queremos agradecer, né, Igor? Isso. A presença aqui dos dois, André, Diegão. Agradeço demais. Que Deus abençoe as suas vidas. Amém. E como é bom ouvir, como é bom partilhar, estar à mesa, né, Igor? E tê-los conosco servindo, ministerialmente também. Amém. E que isso sirva de exemplo aí para quem está assistindo. Né? Então, como o André falou, na sua igreja, na sua comunidade também, se envolva, desenvolva uma vida ministerial, inclusive com os homens. Se juntem como homens, ajudem, né, uns aos outros a ter um crescimento espiritual, a fazer diferença na casa de vocês, né, na família de vocês, no trabalho, onde quer que vocês vão. Até é bom destacar que existem diferentes ministérios, né? Dependendo do perfil, né? Às vezes quem está de fora não conhece tanto como eu devo participar, como eu vou participar. Eu gosto, né? No meu caso eu gosto de esporte, então, né? Imagina que coisa maravilhosa. Eu adoro esporte. Aí chega o meu líder Wander. Eu tenho um ministério de esporte para você. Tu tinha que falar o nome de Wander, né? O Wander tem que estar aqui. Pensa demais. Wander, abração, meu irmão. Deus abençoe. Gente, estamos chegando ao fim de mais um podcast. Que Deus abençoe a sua vida. Não esquece de curtir aí e compartilhar o nosso podcast. Que Deus te abençoe e até a próxima. Amém.